Pois bem, na aula de hoje, hum, vamos falar de várias coisas que estão mais ou menos começadas em diferentes ocasiões, tentar despachá-las para arrumar este capítulo sobre continuidade e topologia. Já agora vamos voltar a um exemplo a que vimos algumas aulas atrás, uma função definida num triângulo retângulo e desta forma, ah, por esta expressão x quadrado y ao cubo menos x menos y. Usamos esta função para aplicar o teorema de Weierstrass, foi um exemplo de aplicação do teorema de Weierstrass, em que garantimos a existência de um máximo para a função e depois até conseguimos localizar o ponto máximo, que era o único, desta função. Descobrimos na altura, o mínimo da função era zero, isso era fácil de verificar analiticamente, não é? Olhando para a expressão da função, verificávamos que era sempre maior ou igual a zero naquele conjunto T. Portanto, vimos algumas aulas atrás que f era maior ou igual a zero e menor ou igual ao seu valor no ponto 1/3, 1/2. Okay? Portanto, usámos o teorema de Weierstrass para garantir que existia um máximo, depois localizámos, usámos o teorema de Weierstrass para argumentar que, de facto, o único ponto onde umas certas derivadas parciais eram zero era, de facto, um ponto máximo. Isto também alguma informação sobre o contradomínio de f. Nós, quando queremos conhecer o contradomínio de uma função, precisamos de várias ferramentas. Uma ferramenta importante é o teorema do valor intermédio. Vocês sabem, cálculo 1. Portanto, quando aqueles problemas de determina o contradomínio da função, coisas que vocês usavam, incluíam teorema de valor intermédio, calcular derivadas e procurar zeros da derivada para localizar possíveis pontos de máximo e mínimo absoluto, ou local, conforme fosse a função. Depois calcular limites da função para certos pontos ou para infinito, estudar a monotonia da função. Portanto, havia uma série de coisas que me davam informação sobre o contradomínio. A primeira coisa que hoje vamos fazer, considerá-las de novo. Uma delas é usar o teorema de valor intermédio da aula passada. Portanto, eu aqui estava a dizer-vos que tínhamos chegado à conclusão que o f era maior ou igual a zero e menor ou igual ao valor do ponto 1/3 meio. Mas será que f toma todos os valores? Entre zero e o valor que tiver naquele ponto 1/3 meio. Okay? Este é o tipo de questão para a qual usávamos muitas vezes o teorema de valor intermédio em cálculo 1. Okay? E aqui podemos usar de novo o teorema de valor. Portanto, na nossa nova versão do teorema de valor intermédio, porque este f é contínua, é um polinómio de duas variáveis.
Nós sabemos que os polinómios são contínuos. E este conjunto T, já agora expressá-lo aqui, portanto, o conjunto T era este triângulo limitado por um segmento de reta entre os pontos 0, 1 e 1, 0 e pelos eixos coordenados. Este conjunto tem a propriedade que, dados quaisquer dois dos seus pontos, posso uni-los por um segmento de reta. Okay? Se eu uno por segmento de reta, em particular, estou a dizer-vos que T é um conjunto conexo por arco. E se é conexo por arco, é conexo. Okay? Portanto, T é conexo por arcos. Logo, conexo. Do teorema do valor intermédio, nova versão, nós sabemos que f de t, portanto, contradomínio, é conexo. Ok? Portanto, pelo teorema do valor intermédio. É um conjunto conexo em R, porque esta função tem valores reais. Nós, em R, sabemos que os conexos são os intervalos. Portanto... Professor, só uma dúvida. Sim, diga. Eu não percebi. O FT é conexo porque o T é conexo? O T é conexo e o F é contínua. Não, Portanto, o teorema da aula passada diz que uma função contínua transforma conexo em conexo. Ok? Ok. Obrigado. Portanto, como nós sabemos que os conexos de R são intervalo, também posso dizer que f de t é um intervalo. Mas, como eu já sei, o f é maior ou igual a zero, toma o valor zero na fronteira de t. Como f é maior ou igual a zero e f de x, y é igual a zero para x, y na fronteira e f é menor ou igual a f de 1/3, 1/2. Juntando a esta informação toda, nós podemos concluir exatamente o que é contradomínio. Portanto, o contradomínio desta função é exatamente o intervalo 0, intervalo limitado e fechado, entre 0 e f de 1/3. Okay? E, portanto, mais uma vez, arranjamos um contradomínio de uma função usando os análogos de resultados que já nos tínhamos habituado a usar para funções de uma variável. Okay? Portanto, usamos o teorema de Weierstrass, o teorema de valor intermédio, também fizemos qualquer coisa com derivadas parciais e vimos onde é que elas se igualavam a zero, se é o análogo, tipo de coisas que também tínhamos feito em cálculo 1. E, portanto, já começamos a ficar com alguma facilidade em, por vezes, determinar o contradomínio de uma função. Já agora, uma observação, que é, será que de facto eu precisava deste novo teorema do valor intermédio
para determinar o contradomínio. Por acaso não. Okay? Porque neste exemplo é fácil. Eu podia viver simplesmente com o tipo de truques que tinha em cálculo 1, portanto, com o teorema para funções reais de variável real, porque um terço, um meio está alguns por aqui, não é? Se eu considerar um segmento de reta perpendicular aqui ao eixo dos y, unindo o ponto naquele cateto ao ponto 1/3, 1/2, e considerar uma função de uma variável, chamemos de h de t, é igual a f de t 1/2, portanto, fixando o valor de y e variando o x, vetor designado por t, esta função, h, é uma função contínua de uma variável. E se eu considerar t tendente a 0, 1/3, eu posso aplicar a esta função h o teorema de valor intermédio velhinho, cálculo 1, e dizer, o seu contradomínio tem que ser um intervalo. Quando nos extremos do intervalo, esta função toma o valor 0 e para t igual a 1/3 toma o valor do máximo do f, o teorema de cálculo 1 diz, eu tenho que tomar todos os valores entre uma coisa e outra. De maneira que, neste exemplo, eu até me safava sem um novo teorema de valor intermédio para argumentar. Okay? Mas, de qualquer maneira, é um resultado que, em geral, dá mais informação do que aquela que tínhamos no passado. Mas, às vezes, argumentos unidimensionais dão uma informação. Okay? Só que também outras vezes não chegam para isso. Okay? Bom, deixemos isto. Era a primeira coisa que eu queria fazer hoje. Nós podemos usar argumentação usando teorema de valor intermédio para estudar contradomínio. E vamos passar a outra coisa. Portanto, neste exemplo, o T era um conjunto conexo por arcos, mas é mais do que isso. É um conjunto que nós costumamos chamar conjunto convexo. Essa definição, já agora, podemos estabelecê-la. Vai ser precisa no futuro. Portanto, o subconjunto Rn é convexo se quaisquer que sejam os pontos x e y, conjunto A, o segmento de reta unindo x a y estiver contido em A. Aqui é que é o segmento de reta unindo x a y. Portanto, o segmento de reta unindo x a y, podia chamar L de x, y, é o conjunto dos pontos tx mais 1 menos t, y, tal que t varia entre 0 e 1. Isto para aquelas pessoas que, sem verem uma definição analítica, ficam doentes, não é? Reparem que uma consequência imediata das definições que temos até ao momento é uma proposição trivial. Se um conjunto é convexo,
também é conexo por arcos. Porquê? Bom, aquela Tx mais ou menos Ty é exatamente uma definição do arco, de um arco possível unindo x a y, certo? É uma função contínua de t e tem o seu contradomínio no conjunto A, não é? De maneira que automaticamente o conjunto convexo é conexo por arcos. Logo, também é conexo. As palavras conexo e convexo só diferem numa letra, no V, ok? De maneira que são uma fonte crónica confusão para algumas pessoas, ok? Portanto, ainda por cima, porque há uma relação entre as duas designações. Mas convexo implica conexos por arco e isso implica conexos em geral. Em R, todo, portanto, em dimensão 1, convexos, conexos por arcos e conexos é tudo a mesma coisa. Portanto, em dimensão de observação, de n igual a 1, convexo equivale a intervalo. Ok? Ou a conexo por arco, vai dar tudo o mesmo. Uma outra designação que nos vai aparecer. Tu podias explicar? Não consegui perceber. O quê? Essa observação. Portanto, na aula passada tínhamos visto que os conexos em R eram intervalo. Ok? O que eu estou a dizer é que um convexo em R é de certeza um intervalo. Repare, o que é um intervalo em R? É um conjunto que, dados dois dos seus pontos, inclui todos os pontos entre um e o outro. Okay? Se você escrever a equação que define o segmento de reto unindo dois pontos, está lá em cima, não é? E o a usar em R, verifica que as duas coisas vão dar o mesmo. Okay? Portanto, dizer que o segmento de reta tem R, o segmento de reta unindo dois pontos está no conjunto, é a mesma coisa que dizer que todos os pontos maiores que um e menores que o outro também têm que estar no conjunto. Portanto, Professor, sim, diga. Se nós tivermos um conjunto que por si só não é convexo, mas nós podemos separar em dois conjuntos convexos, ele é conexo ou não? E tiver um ponto em comum, a resposta é sim, e essa é a minha definição que vem a seguir. Ok. Praticamente. Enfim, você já vai ver exemplos de coisas dessas. Não é a mesma coisa, mas vai ver exemplos de coisas dessas na definição seguinte. Também vamos precisar, ainda daqui a algumas semanas, mas fica já a definição, de uma outra definição, que é de conjunto em estrela. Há colegas meus que em português dizem conjunto estrelado, mas o estrelado para mim são sempre ovos, de maneira que eu digo conjunto em estrela. Portanto, A CDRN é em estrela se existir um ponto, vou chamar de x asterisco, 100% A, tal que qualquer que seja um outro ponto y pertencente a A, o segmento de reta unindo y a x asterisco estiver contido em R.
Exemplos, fazendo só o bonequinho. Obviamente, uma bola é em estrela. Okay? Mas também um qualquer convexo é em estrela. Portanto, convexo implica em estrela. Agora, algo como isto assim, portanto, aquilo que está limitado pela linha fechada que eu sugeri aqui é um conjunto em estrela. Porquê? Eu consigo aqui arranjar um ponto aqui, tal que qualquer outro pode ser contido, pode ser unido ao ponto vermelho por um segmento de reta contido no conjunto. Okay? Portanto, o facto de uma estrela, vocês estão a imaginar, ter esta propriedade é que dá o nome a esta classe de conjuntos. No entanto, um conjunto em estrela pode ter um aspecto que não tem nada a ver com uma estrela, não é? Por exemplo, vai ser algo que nos irá aparecer. Se vocês considerarem R2 menos um semi-eixo positivo, por exemplo, semi-eixo positivo do X, ok? Portanto, o que eu estou a dizer é que estou a tirar ao R2 estou a tirar ao R2 o semi-eixo positivo, tiro isto. Portanto, o que está a vermelho saiu. Este conjunto é em estrela. Porquê? Porque vocês conseguem escolher aquele ponto X asterisco como sendo um ponto qualquer no semi-eixo negativo. Um ponto naquela posição, sei lá, o menos 1, 0. Este ponto une-se com um segmento de reta a qualquer outro ponto do R2 menos o semi-eixo positivo. Okay? Portanto, este não tem aspecto de estrela nenhuma, mas é um conjunto em estrela. Okay? Este exemplo será importante, estranhamente, este exemplo vai ser importante quando falarmos de integrais de linha, enfim, daqui a umas semanas. Okay? Portanto, resumindo, falamos de algumas classes de conjunto. Abreviar, não tem espaço. Portanto, em estrela, ok. Por isto, outra outra. Portanto, convexo. O conjunto em estrela necessariamente é conexo por arcos, não é? Porque, dados dois pontos, vocês unem cada um deles por um segmento de reta àquele ponto especial X asterisco da definição, e o conjunto dos dois segmentos de reta forma uma linha que une os quaisquer dois pontos. Não é? Portanto, vocês têm as seguintes implicações em geral. Convexo implica em estrela. Em estrela, por sua vez, implica conexo por arco.
e conexo por arcos implica conexo. Em R, todas estas coisas são iguais. A partir do momento em que temos R2, todas, enfim, temos contra-exemplos para mostrar que só temos implicação num sentido para cada uma das aplicações que tem. Ok? Bom, sobre conjuntos conexos, há uma última propriedade que eu vos quero falar. Portanto, um último resultado importante. E é este. Um aberto de Rn, se for conexo é conexo por arco. Ou seja, em conjuntos abertos, conexo por arco e conexo é equivalente. Okay? Portanto, eu só consigo arranjar conjuntos que são conexos, mas não são conexos por arco, se esses conjuntos não forem abertos. Vocês se lembrarem do exemplo no final da aula passada, esse conjunto não era aberto. Okay? Porquê é que isto é verdade? Portanto, dado um aberto que é conexo por arco. A demonstração é muito engraçada, porque tem algo de inesperado. Okay? E não é muito complicada. Mas é inesperada. Lembrarmos dela não é a primeira coisa que nos passa pela cabeça. Portanto, suponham suponha-se que A contido em Rn é aberto, conexo, mas não conexo por arco. Portanto, e vamos tentar chegar a uma contradição. Okay? Bom, se eu agora pegar num ponto vamos chamar-lhe x asterisco algures em A, como o conjunto não é conexo por arco, existem dois subconjuntos de A, cuja união dá A, que são os pontos a que consigo chegar através de um caminho começando em x asterisco e o conjunto dos pontos a que não consigo chegar começando em x asterisco. Consideramos dois conjuntos dos pontos a que consigo chegar. Acho que existe um caminho unindo x asterisco a y e vamos chamar f ao conjunto dos pontos. Acho que não existe um caminho unindo x asterisco a y. Okay? Reparem que nenhum destes conjuntos é vazio. Porquê é que o E não é vazio? Porque, obviamente, os x asteriscos pertencem a E, certo? Porque basta um caminho constante para ir de x asterisco a x asterisco.
Portanto, não é vazio. O F também não é vazio. Porquê? Pois A não é conexo por A. Portanto, tem que haver alguns um ponto a que eu não consigo chegar. A união de E com F, obviamente dá o A. Porquê? Porque não há terceira hipótese. Ou consigo lá chegar ou não consigo lá chegar. Não há outra coisa. Portanto, a união dos dois dá o A. Okay? Quando vocês estão a ver este E e o F, eu pretendo usá-los como na definição de desconexo. Não é? Agora, reparem noutra coisa. Que para a qual é melhor fazer um desenho, passar para outra folha. Aquilo que eu quero que vocês reparem é que o conjunto E é aberto. Portanto, o E é o conjunto dos pontos a que consigo chegar. O que é um conjunto ser aberto? Bom, suponham que Y pertence a E. Agora deem-me uma bolinha. O Y está a algures. Deem uma bola centrada no Y. Eu já sabia que conseguia ir do X asterisco, de alguma maneira conseguia ir até ao Y. Mas se agora vocês me derem um outro ponto numa bola centrada em Y, de raio suficientemente pequeno, portanto esta bola tem que ter um raio de maneira a estar contida no conjunto A. Isso é possível porque o A é aberto. Okay? Portanto, eu escolho ali uma bola com raio suficientemente pequeno para estar contida no conjunto A. Então, qualquer ponto nessa bola, eu posso ir do Y até lá simplesmente usando um segmento reto. Bom, se posso até ir até lá usando o segmento reto de Y até ao ponto da bola, e de X asterisco a esse ponto, como é que eu faço? Vou de X asterisco a Y e depois vou do Y ao ponto na bola. Ok? Isto prova efetivamente que é aberto. Mas quem diz que o E é aberto também diz que o F é aberto. Porquê? Por um argumento parecido, que eu não consigo chegar a Y, então escolhendo uma raio da bola suficientemente pequeno centrado no Y. Qualquer ponto que esteja nessa bola aberta, também não posso lá chegar. Porquê? Bom, o desenho é um bocadinho diferente, mas a ideia é a mesma, não é? Portanto, se eu não consigo chegar ao Y, ok? Considero uma bola centrada no Y e contida em A, coisa que é possível para o A ser aberto, e dado aqui um outro ponto nessa bola, também não consigo lá chegar. Porquê? Porque se eu conseguisse lá chegar, pegava no segmento reto unindo esse ponto ao Y e também conseguia chegar ao Y. O Y desta vez estava no F, não é? Portanto, o F é o conjunto dos pontos a que não consigo lá chegar. Portanto, E e F são conjuntos abertos. Último passo. Mas então, se eu considerar, por exemplo, E interceptado com o fecho do F,
e está vazio. E o fecho do E interceptado com o F também dá vazio. Porquê? Bom, se eu tivesse algum ponto, se eu tivesse um X no E interceptado com o fecho de F, reparem que era um ponto de E, mas se é um ponto de E, como o E é aberto, existe uma bola centrada nele que está contida no E. Mas se está no E, contida no E, não está no F. Toda essa bola, portanto, se eu der um X pertencente a E, como é aberto, eu consigo arranjar uma bola, um raio R centrado em X, contida em E. Mas se a bola toda está no E, é impossível chegar ao centro da bola com uma sucessão de pontos de F. Ou seja, o centro da bola não pode estar no fecho do F. Portanto, de facto, é interceptado pelo fecho de F é vazio. Bom, pelo mesmo argumento, mas trocando o papel do E com o F, também verifica outra condição. Logo, eu acabei de verificar, conseguia separar daquela maneira prevista na definição de conjunto desconexos, conseguia separar o conjunto A. Portanto, A seria desconexo. Contradição e acabou-se, não é? Porque o A era conexo e aberto. Okay? Portanto, esta demonstração não é particularmente difícil. Vocês pensarem um bocadinho nela, ganham alguma coisa. Portanto, os abertos conexos, eu tenho licença de ir de um ponto ao outro deles através de um caminho. Okay? Portanto, aí conexos e conexos por arcos não precisa ser distinguido, desde que eu me limite aos conjuntos abertos. Nós usaremos isso implicitamente quando falarmos de integrais de linha daqui a algumas semanas. Bom, sobre conjuntos conexos e teorema de valor intermédio, isto eram as coisas que eu não tinha tido tempo ontem para falar. Vamos falar agora de algo completamente diferente. Esta aula é um bocadinho aula de restos, não é? Como o almoço de restos vai-se ao frigorífico, escolhem-se umas coisas para fazer um almoço, portanto, quanto dispares. Aquilo que vamos falar agora no resto da aula é de limites. Coisa que vocês estão fartos de conhecer. Para funções reais de variável real, mas que eu ainda evitei até agora falar de limites. Okay? Nós começámos a falar de continuidade. Okay? Um dos tipos de limites que vamos estar interessados em falar são daqueles que são limites finitos em pontos de Rn. Que são algo que, no fim de contas, pretende responder a uma questão. Okay? Já vos falei deste assunto em cálculo 1, mas insisto outra vez. Portanto, a primeira coisa sobre limites que eu quero falar é responder esta questão. Dado um ponto aderente ao domínio de uma função, será que posso tender ou redefinir
a função nesse ponto, de maneira a ficar contínua. Okay? Porquê é que eu estou a falar de pontos aderentes já agora? Bom, aderentes ao domínio. Porque só assim é que um ponto que não seja aderente ao domínio de uma função, eu posso, obviamente, estender a função a esse ponto, dando um valor qualquer à função nesse ponto e fica contínua. Porquê? Porque consigo arranjar uma bola centrada no ponto onde não há mais nada do domínio da função, portanto, tem continuidade automática aí. Ora, quando o ponto é aderente, alguma informação sobre o que está a passar com a função vai passar ali para o ponto. Ok? Portanto, tem alguma informação sobre a função. Portanto, é isso. Nós queremos saber se para certas funções é possível fazer, para outras não é possível fazer. Okay? Portanto, esta é uma das maneiras possíveis de pensar em limite finito, um ponto aderente ao domínio. A definição para responder à questão é esta. Portanto, é a definição de limite finito num ponto aderente. Dada uma função f com certo domínio D em Rn, com valores em Rm, sendo x asterisco um ponto do fecho de D, portanto aderente, dizemos que limite quando x tende para x asterisco de f de x é igual a y, ok? Se, e agora vocês podiam dizer, bom, lá vem mais epsilons e delta. Pode-se fazer dessa maneira, mas também se pode fazer de outra maneira, que é dizer se a função definida, portanto, posso jogar com o valor, o y. Portanto, mas das duas uma, ou o x asterisco já pertencia ao domínio, okay? Se já pertencia ao domínio, eu quero dizer que o limite é y, se o valor no ponto for exatamente y, ou então o x asterisco não pertencia ao domínio. Então o que eu quero dizer é que a minha função quer que fique contínua no ponto x asterisco. Ok? Portanto, eu podia fazer a definição dessa maneira, ou então utilizo epsilons e deltas. Ao utilizar epsilons e deltas, repare que estou a repetir, obviamente, muita coisa que já aparecia na definição de continuidade. Vamos fazer dessa maneira. Se qualquer que seja o epsilon positivo, existir delta maior que zero, tal que se norma de x menos x asterisco for menor que delta e x for um ponto de domínio, então posso garantir que norma de f de x menos y é menor do que y. Okay? Reparem que se por acaso a função já está definida no ponto e vale no ponto outra coisa que não o y, esta diferença, norma de f de x menos y, quando o x for igual a x asterisco,
dá algo positivo. Ou seja, não consegue ser arbitrariamente pequeno. Ok? Portanto, se a função estiver já definida no ponto, é uma observação. Portanto, observações triviais. Se f já estiver definida em x asterisco, existe o limite se e só se y for igual a f de x asterisco. Okay? Reparem que esta é a situação menos interessante, digamos assim. Outra observação é a mais interessante. Se f não estiver definida em x asterisco, o limite ser igual a y equivale a dizer que a função chamemos de f asterisco igual a f se isto estiver no domínio original e y de x for igual a x asterisco, for contínua. Em x asterisco. Ok? Esta segunda possibilidade corresponde a estudar a possibilidade de prolongar por continuidade, chama-se para isto. Portanto, se não está definida no ponto, calculo o limite para o ponto, dá-me qualquer coisa finita. Um valor vetor de Rm. Então, eu posso prolongar a função, portanto, juntar um ponto ao domínio, dar o valor da nova função, o valor do limite nesse ponto, e fica uma função contínua. Okay? Portanto, chama-se isto. Okay. Mal. Okay? Às vezes será possível, outras vezes não. Bom, portanto, estou a insistir nisto para depois aquelas perguntas do tipo: pode-se prolongar por continuidade a função f ou tal, para o ponto tal? Há sempre uma ou outra pessoa que que é isso, que eu não sei o que é isso de prolongar por continuidade. É isto, simplesmente. Calcular o limite, isso é finito. Bom, exemplos de coisas destas. Dada a relação estreita de existir um limite com a continuidade, os exemplos são, no fundo, exemplos de continuidade, mas em que a função pode não estar definida no ponto, não é? Exemplos de coisas destas. Suponham que tem f definido em R2 menos a origem, o valor em R, por f de xy igual a x seno de y
sobre raiz de x2 mais y. Será que posso prolongar continuidade? Esta função a 0,0. Bom, reparem que esta função, nos pontos dos eixos coordenados que não a origem, na origem não está definida, vale 0. Okay? Portanto, se eu me aproximar da origem usando pontos nos eixos coordenados, estou no valor 0 já, não é? Portanto, eu posso dizer como f de 0y é igual a 0 e é igual a f de x0, quaisquer que sejam x e y, reais diferentes de 0, se o limite para 0,0 existir, terá que ser 0. Se existir, pode não existir. Aquilo que já vimos sobre continuidade de funções diz-me que pode ser que eu me aproxime de 0,0 de outra maneira, só que não me aproximo de 0. Pode acontecer uma coisa qualquer esquisita. Isto não ser verdade. Notem uma coisa. Já vimos sobre funções contínuas que se eu restringo o domínio de uma função contínua, de maneira ao ponto de ainda continuar no domínio, se a função era contínua nesse ponto originalmente, quando restringo o domínio, continua a ser contínua nesse ponto. Okay? Portanto, com limites passa-se algo análogo. Aliás, muitas coisas passam-se com limites análogas ao que se passava com continuidade. Quando eu considero a restrição da minha função ao eixo do x menos a origem, okay? Essa nova função fica perfeitamente definida e posso estudar o seu limite quando nos aproximamos de 0. É isso que eu acabei de fazer. Okay? Portanto, coisas que pode, anotação para isso. Portanto, o que eu estive a fazer, no fim de contas, foi dizer o limite quando x e y tende para 0,0, supondo que y é igual a 0, okay? Uma maneira possível de indicar que estou-me a restringir a um certo conjunto, é trivialmente 0, e com 0 em todos os pontos. Não é? Portanto, isso é um limite de uma restrição da função. Restrição ao eixo dos x. Okay? Portanto, uma coisa que eu posso fazer, que tem contas relativamente simples, uma situação destas, é restringir-me a um eixo, ou uma certa linha que passa pelo ponto, e ver o que é que eu obtenho para arranjar um candidato a limite. Isto, no entanto, não chega para mostrar que o limite existe. O que é que eu tenho que fazer para esta função para mostrar que o limite de facto é 0? Ora bem, portanto, vamos tentar provar que o limite é 0. Professor, só uma pergunta. Sim. Eu posso fazer qualquer restrição que eu queira. Posso, por exemplo, ter uma restrição x igual a y. Sim, pode. Mas repare, com x igual a y, você fica com x seno de x a dividir por raiz Sim. de Pode ser que dê jeito em alguma circunstância específica. Sim, portanto você tem que olhar para a função e avaliar o que é razoável de fazer. Ok, obrigado. Depende da função. Okay? Vamos tentar provar
que o limite é zero. Como? Bom, considerando o modo de f de x, y, menos o valor do nosso limite. Portanto, isto é o suspeito de ser o limite. Estou a ser um bocado exagerado aqui por menos zero, toda a gente sabe que podia omitir, não é? Mas é simplesmente para dizer, se por acaso o meu suspeito fosse um outro valor, teria que considerar esta diferença. Ora, isto é igual a módulo x, módulo seno de y, a dividir por raiz de x2 mais y2. Eu agora gostaria de mostrar que isto fica pequeno se estiver suficientemente perto da origem. Okay? Como é que eu faço isso? Bom, usando o mesmo tipo de coisas que já usámos para estudar continuidade num ponto quando não tenho nenhum teorema simpático à minha disposição, não é? Uma das coisas que usámos na altura é que módulo de x é menor ou igual a raiz de x2 mais y2. Okay? De maneira que uma primeira coisa que eu posso fazer aqui é dizer, isto eu posso majorar assim. Portanto, ficou o módulo de seno de y. Mas módulo de seno de y, quando y vai para zero, Professor, só uma questão. sim, diga. Não, deixa estar, desculpe, deixa estar. Não é possível. Ok. Obrigado. Portanto, aquele módulo de seno de y, aquilo já é uma função contínua, bem, é contínua do y, mas também é contínua de x e de y, não é? Duas variáveis. Portanto, de facto, o seno de y o limite quando x e y tende para 0, 0 de modo de seno de y é zero. Porquê? Porque modo de seno é uma função contínua, não é? Portanto, se eu pensar desta maneira, começo com x, y em R2, tiro a coordenada y e depois considero a função módulo do seno. Okay? É uma composição de funções contínuas, portanto é uma função contínua, aquele limite é zero. Portanto, eu acabei de majorar no domínio da minha função, majorei-a por uma função que é contínua e tem o valor zero na origem. Bom, e isso é suficiente para dizer que o limite é zero. Ou seja, vocês têm um teorema que eu posso enunciar que, enfim, resume esta ideia. Então, se e limite quando x, y tende para A, B, G é zero. Okay? Então, o limite quando x, y tende para A, B do F também é zero. Pensei isto aqui em R2, mas claro está que posso generalizar a um Rn qualquer, certo? Isto faz sentido, portanto, se eu comparar com uma função com valores reais, que tenha limite de zero no ponto em que estou a estudar, ou que até seja contínua no ponto e no ponto vale a zero, como é o caso.
Porque se for contínua no ponto e no ponto vale zero, então, de acordo com a discussão que já tivemos, o seu limite para o ponto também é zero. Okay? De maneira que, comparando, majorando as minhas funções, comparando, muitas vezes consigo tirar conclusões sobre o valor. Temos mais alguns limites ainda para falar deles. Faremos isso amanhã. E amanhã já começaremos a falar de cálculo diferencial. Por hoje é tudo. A aula de dúvidas à tarde. Apareçam, não pagam mais por isso. Está bem? Portanto, a aula de dúvidas vai das 2 às 6. Portanto, tentarei ter o meu tablet ligado durante todo esse período, embora o Zoom às vezes faça umas maldades e desligue-se sozinho nesse período. Ok? Até lá. Professor, Diga. aí na demonstração que os conjuntos conexos e abertos são conexos por arcos, não percebi porque é que F era aberto. O que é F era aberto? Por causa do seguinte. Portanto, arranjo. Vamos limpar isto. Não estou a conseguir arranjar o meu quadro branco. Já não tenho. Enfim, o Zoom põe-me aqui um limite no número de quadros brancos. Cheguei ao limite. Portanto, suponha que tem um Y pertencente ao F. O F era o conjunto onde não podia chegar. Certo? Portanto, eu tenho o tal ponto X asterisco, tinha fixado à partida, e tenho algures o Y. Ok? E não posso chegar ao Y. Não sei chegar ao Y. Mas o Y é um ponto do conjunto original, do A, que é aberto. Portanto, eu consigo arranjar uma bola centrada no Y, o meu desenho não parece agora, mas, contida no conjunto A, graças ao A ser aberto. Okay? Agora, o que é provar que o F é aberto? É dado qualquer ponto de F, a bola, existir uma bola centrada nele, está completamente contida no F. Ok? Portanto, o que eu preciso fazer agora é dar um ponto qualquer, algures nesta bola, portanto, um ponto Z. Z será um outro ponto naquela bola, e quero mostrar que o Z também pertence a F. Ok? Portanto, nesse caso, se eu conseguir mostrar isto, aquela bola é só formada por pontos de F. Portanto, o Y é um ponto interior a F. Ok? Ora bem, o Z, coitado, só tem duas hipóteses. Ou está em F ou está no E, no conjunto dos pontos a que se consegue chegar. Se ele estivesse no E, havia um caminho que levava do X asterisco ao Z. Mas se eu chego ao Z, então, usando o raio da bola que vai do Y ao Z, também consigo chegar do X asterisco ao Z e depois continuar para o Y. Ok? Mas então, se eu conseguisse fazer isto, o Y estaria em E e não em F. É uma contradição. Okay? De maneira que aquela bola, de facto, é só formada por pontos de F. E, portanto, Y é um ponto interior de F, mas como Y era um ponto qualquer de F, quer dizer que o F é só formado por pontos interiores. Portanto, o F é aberto. Fiz-me entender? Obrigado, professor. Nada. Até sexta. Até sexta.
Inês, É